Está começando o Maré Alta, o podcast da Baixada que faz análise crítica e debate os fatos e notícias que pegam para geral. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite e aquele salve, como sempre, para quem está encarando aí escutar a gente na madrugada. Hoje a gente está no dia 3 de março de 2021 e nesse mês faz um ano que ocorreu a primeira morte pelo vírus da Covid-19. Então faz um ano que a gente está enfrentando essa situação. E depois desse ano a gente já tem 250 mil mortes. Segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, com base nos dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde, o Brasil ontem registrou mais duas tristes marcas, gente. Foram 1.726 mortes nas últimas 24 horas. E a maior média móvel desde o começo. Pelo quarto dia consecutivo, o país apresentou a maior média desde o início. E o país voltou uma tendência de aceleração em comparação com 14 dias atrás. A gente está aí, a mesma coisa que aconteceu depois das festas do final do ano, depois o carnaval, de todas as aglomerações, de tudo que a gente acompanha que vem acontecendo, nós estamos aí colhendo os frutos disso. A nossa conversa, então, ela vai ficar por aí. No primeiro bloco, a gente vai tratar sobre o governo estar trabalhando para não conter a pandemia. E no segundo bloco, sobre esse caos ter vindo de encontro a um evidente projeto político do Bolsonaro, tá? Já vou dar um oi aqui, que estão conectados comigo o Ricardo, o Gai, tudo bem, Rugai? Salve, gente, bom dia. E o Fernando, que vai dar um oi pra gente e vai falar do álbum que vai rolar aqui. E aí, gente, tudo bem? É o seguinte, hoje a gente vai ouvir uma banda chamada The Lafayette Afro Rock Band. É uma banda nova-iorquina que grava alguns discos de funk, soul, com influências de rock, influências de música africana, e que abriu espaço aí para surgir grupos como Funkadelic. O The Lafayette Afro Rock Band serviu aí de sampler para o Public Enemy, para o Jay-Z e para Britney Spears. Vale a pena dar uma conferida aí. Certo. Aliás, desculpa, o disco que a gente vai ouvir é o terceiro disco, Eles mudaram de nome, é um disco de 75 que se chama Malik. Ok, eu vou começar, escolhi aqui uma entrevista do Átila para a gente aquecer a nossa conversa, mas antes eu vou citar o que o Jair Bolsonaro disse ontem à noite, para também alimentar aqui nosso papo. Ele diz assim: o Brasil é o 20º país do mundo em mortes por milhão de habitantes. Tem outros países com IDH, renda e orçamento melhor que o meu país, em que morrem mais gente. Porque ele não quer aceitar que ele é o responsável pelas mortes que a gente está enfrentando. E ele diz: por que está morrendo menos gente no Brasil? Tem que ter uma explicação. Será que não é o tratamento precoce? O presidente indagou. Se ficar em casa até sentir falta de ar, como dizia o senhor Mandetta, você vai para o hospital para ser entubado. Você sabe, né? Para você ser entubado, você precisa ter UTI. Ao mesmo tempo, a gente vai escutar aqui um pedacinho eu vou ler para vocês um pedacinho da entrevista concedida à BBC News pelo Átila Yamarino, onde ele diz que, em vez de decretar um lockdown para restringir a movimentação das pessoas e conter o vírus, a aposta do governo para prover um mínimo de dignidade humana foi e continua sendo criar mais leitos. O Átila, que é doutor em microbiologia pela Universidade de São Paulo e que concluiu 2 pré-doutorados estudando a disseminação, e ele prefere usar o termo espalhamento dos vírus, e a forma, ele estuda como esses organismos evoluem. E fica claro que o que funciona não é criar mais UTI, e sim evitar que o vírus continue rodando entre as pessoas, Jogar nos profissionais de saúde toda a responsabilidade para resolver o problema não vai funcionar. Ele até faz uma comparação bem simples,
não se resolvem mortes no trânsito criando mais leitos de UTI, mas sim com leis de trânsito. E o mesmo se aplica à Covid. É preciso diminuir o número de casos. E ele diz ainda, que adianta um município ou estado decretar um confinamento se as pessoas de municípios ou estados vizinhos continuarem circulando? Isso faz com que a localidade tenha todo o prejuízo econômico e político de confinar sua população, mas sem o sucesso que poderia ter se essa ação fosse coordenada. A falsa impressão de que o esforço do lockdown não funciona é, na verdade, uma sabotagem a nível federal. Então, eu vou chamar o Ricardo para começar essa conversa com a gente. Bom, gente, acho que hoje a gente já falou disso em vários podcasts, né, em várias passagens, e às vezes a gente fica até com medo de ser repetitivo, né, mas a realidade vem se atualizando num grau cada vez mais perverso dia após dia, né, e tem algumas questões que merecem que a gente analise um pouquinho mais além da primeira, da segunda camada, né. A crítica ao Bolsonaro no campo progressista e mesmo de uma grande parcela da população brasileira, a popularidade dele vem crescendo, embora seus fãs fiéis continuem ali em torno dos 20 e pouco, 30%, as pessoas resistem a interpretar os atos ou a inércia do Bolsonaro diante da pandemia como algo proposital, como algo organizado, eu diria, ou sistemático. As pessoas tendem a interpretar isso como se ele fosse um limítrofe, como se ele fosse doido, como se ele fosse simplesmente incompetente, né? E a gente até falou disso aqui num dos nossos episódios, né? Questionando o termo desgoverno, né? As pessoas usam muito o termo desgoverno para dizer assim, se houvesse governo, o governo lidaria. Como há um desgoverno, o governo não lida com a pandemia. Mas, quando a gente vê o conjunto das ações do Bolsonaro, né, do governo dele diante da pandemia, é algo muito organizado. No meio do caos, né, que ele promove, que ele estimula e que tem aprofundado a pandemia, né, a níveis estratosféricos essa semana, né, nós vamos bater 2.000 mortos já, não falta muito, né? Então, existe uma lógica nisso tudo. Então, essa semana ele foi para a TV falar contra as máscaras. Não tem consenso científico, ele próprio já usou máscara. Os ministérios do governo federal recomendam máscara. Mas o Bolsonaro vai lá falar contra a máscara, que é a coisa mais básica. Não dá para isso não ser intencional, não dá para isso ser simplesmente ignorância. Fora isso, o exemplo pessoal dele, né, andando sem máscara, promovendo aglomerações, isso está acontecendo há quase um ano. Todo mundo lembra da gripezinha, que ele minimizou, do histórico de atleta, né? A defesa e a promoção e a produção e o gasto com remédio ineficaz, né? Cloroquina, ivermectina, que não só é ineficaz, como pode trazer complicações à saúde de uma certa parcela de pessoas que vão usar esses remédios. E tem a recusa de importar vacina, de comprar vacina, né? Tem o lançamento de suspeita sobre a vacina, né? Então nós não vacinamos nem 3% da população ainda. Nós estamos, você vê as estatísticas, 79, 78, 76 anos. Quantos meses vai levar para a gente chegar em pessoas de 60? Os cálculos têm apontado que nesse ritmo aí a gente vai levar 2, 3 anos para vacinar a população, né? A gente tem também, né, o atraso, a demora que aconteceu. Vocês estão lembrados quanto tempo demorou para o auxílio emergencial já aprovado na Câmara ano passado virar efetivo? Porque foi ele que permitiu que muita gente ficasse mais em casa. Então o governo boicotou isso de todas as formas. Agora que acabou o auxílio, o governo, além de fazer chantagens, né, para aprovar um novo auxílio, pretende aprovar um novo auxílio de menos da metade do valor, por menos tempo, e que não vai resolver nada. Então, olha o conjunto dessas medidas. Contra a máscara, né? Promoção de aglomerações, não repasse de verbas de saúde também para os estados e municípios. Também tem isso. A total negativa em fazer ações coordenadas, a promoção de remédio falso, a sabotagem à vacinação em massa nacional, né? E o atraso ou a inexistência do auxílio emergencial.
Eu não posso olhar para todo esse conjunto de medidas aqui e achar que isso aqui é simplesmente aleatório, fruto de incompetência. Pelo contrário, eu diria que quem é capaz de articular esse conjunto de medidas aqui são medidas de governo, de um governo dotado de estratégia, de um governo que atua em vários segmentos para promover a pandemia. O porquê disso a gente vai discutir mais adiante, mas não dá para olhar isso como aleatório, gente. Vou passar para o Fernando e vou fazer aqui. As pessoas, amigos, já nos disseram, e também nessa entrevista do Átila, também ele foi acusado de ser pessimista, que então não adianta, a gente é isso que a gente não consegue, a gente só cita aí o que está acontecendo e a gente não deixa as pessoas acreditarem que em algum momento isso vai ter solução, que isso vai melhorar, que a vacina vai chegar. É só pessimismo nosso? Eu acho que essa é uma discussão interessante, assim, né? Enfim, tem autores que vão dizer isso. Eu tô pensando aqui no Mark Fisher sobre a questão do realismo capitalista e talvez uma hora a gente fale disso. Eu particularmente acho que não se trata de puro e simples pessimismo, mas acho que a gente conseguir olhar para a realidade e conseguir identificar os aspectos que vão produzindo essa realidade. Então, a gente não vai falar de ações otimistas sobre as políticas de governo quando o governo não sinaliza em momento algum alguma chance disso acontecer, né? As sinalizações que poderiam indicar um cenário mais positivo no enfrentamento à pandemia quando a gente pega os números, né? O que o Rugai acabou de dizer sobre o ritmo de vacinação, e a gente vê que ele é tão lento e que a gente vai demorar aí, o Rugai falou 2 anos, eu vi estatísticas aí de projeções de 3, 4 anos, né? E aí, assim, não dá para ter exatamente otimismo quando a gente vê as coisas desta maneira. Então, e acho que tem uma diferença também, assim, não se trata de um puro subjetivismo sobre a realidade, né? Acho que a gente vai olhar para a realidade a partir dos dados que ela nos mostra. Então não é eu gostaria de dizer um monte de cenários, assim, de falar de cenários otimistas. No entanto, não é isso que a realidade aponta, né? E eu acho que, para além de um pessimismo, acho que tem a nossa experiência imediata e a experiência imediata do ouvinte, que se a gente perguntar assim, quem acha que a situação no país está boa neste momento, eu arrisco dizer de pelo menos uns 90% das pessoas vão dizer exatamente que o cenário é caótico e enfim, é disso que a gente está falando, né? Eu só gostaria de retomar alguns pontos. Eu concordo quando o Rugai traz a perspectiva de um governo que não vai valorizar em si a defesa da vida. E aí, como eu disse, não é exatamente um olhar pessimista sobre o Bolsonaro, mas é aquilo que o Bolsonaro nos mostra. A gente vai falar disso um pouco mais no segundo bloco, mas a gente vai lembrar que de 2018 para cá, aliás, antes ainda disso, ele era o cara que falava que não estuprava porque a mulher era feia. Ele é o cara que falava que a ditadura tinha matado pouca gente. Era o cara que defendia, tipo, um torturador. E isso mostra o que a vida pesa para ele, assim. Nesse sentido, eu tô dizendo que Bolsonaro enxerga a vida humana com pouca empatia, enxerga a vida humana com pouco valor. Então, de fato, quando ele pergunta lá no início da pandemia, quando a gente ainda tinha 5 mil mortos, que alguém diz pra ele, olha, a previsão é chegar a 20 mil, e ele fala, 20 mil? Na onde? Que é isso? Depois os números aumentaram, e ele falou assim, eu sou coveiro pra saber. Depois ele falou, e daí? Entende? Assim, acho que é uma certa perspectiva em relação à vida, que eu acho que não está em conflito com aquilo que o neoliberalismo propõe, né? Com o aumento dos lucros, com o aumento da exploração da classe trabalhadora. Isso não está em conflito com as perspectivas do capitalismo moderno, contemporâneo, né? E isso é interessante, assim, a gente também entender. Acho que só uma última coisa, Patrícia, que eu também fico em questão o que será que aconteceu com a nossa população
que, de repente, todas essas coisas que indicam uma morte, e que indicam uma morte dela, né, porque é a população pobre que mais morre, por que será que a população acaba, de alguma maneira, se tornando menos sensível a esse discurso genocida? Porque é isso, é uma política e um discurso genocida. O que acontece nesse processo histórico? Vocês imaginam assim, se lá em 2002, aliás, antes de 2002, o Fernando Henrique tivesse dito que o HIV não existisse, que o HIV podia ser combatido, uma forma de prevenir o HIV era tomar captopril, era tomar remédio de pressão arterial. Ou se o Lula tivesse falado que a gente podia tomar Ritalina para combater a dengue. Hoje, assim, a gente conversou isso antes da gente começar a conversa, que na Baixada Santista, em 24 horas, registrou 192 novos casos e 8 mortes. Então, que a gente falou entre a gente, né? 8 mortes para um universo como a Baixada Santista, principalmente para geral, que enfrenta aí o risco da vida diariamente, não é nada, né? Aqui no nosso bairro aqui, a qualquer momento pode entrar a polícia dentro da quebrada e matar 5, 6 de uma vez, jogar aqui no córrego. Então, por que eles vão se preocupar ou achar que isso é realmente relevante na vida deles, se são 8 mortes em todas as 9, né, cidades da Baixada Santista? É insensibilidade mesmo ou é um casco duro? Se Fogar vai seguir por aqui, né? O Brasil é um país de linchadores, né? É um país onde a morte é banalizada desde a colônia. A matança de índios, a escravidão, os maus tratos, todo o know-how histórico de tortura criado com a escravidão, que depois vai migrar para as polícias, né? Então, a violência faz parte da sociedade brasileira há décadas, há séculos, desde a colônia, né? Então, num cenário desse, a naturalização da violência já é bem mais fácil, né? E nós estamos falando de um tipo de morte, do Covid, que não é um tipo de morte espetacular. Reparem que a sociedade se choca quando as pessoas não conseguem entrar no hospital, o oxigênio, elas morrem na rua. Enquanto tiver um lugar no hospital para as pessoas morrerem, essa morte, primeiro, ela não é filmada, ela não é espetacularizada, né? Quando tem um acidente de um ônibus clandestino que tomba na estrada, vai lá, filma um acidente, tem todo um ar de espetáculo em torno dessa morte, que a morte do Covid não tem. Não morre 20 de Covid no mesmo lugar em público. Morrem 20, 50, 1000, cada um no seu canto, cada um no seu quarto escondido, e eles aparecem como números aí nas estatísticas depois. Então isso ajuda, acho que, a dissolver o impacto dessa morte, fora toda essa tradição aí do Brasil de que as mortes acontecem mesmo. Essa naturalização é histórica, né? E ela adquiriu alguns graus a mais agora, né, com esse governo Bolsonaro que promove a morte, né? Então, só para fechar minha fala aqui, que eu acho que para nós o segundo bloco é mais importante ainda, porque aqui a gente está tentando fazer uma constatação de que existe uma política ativa que a gente pode chamar assim de genocida, que é uma estratégia, que é um objetivo buscado de aprofundar e de estender a pandemia, né? Não adianta as pessoas se chocarem e falar, nossa, ninguém seria tão mal a ponto de fazer isso. Nós estamos lidando com um sujeito que defendia torturador, que enfiava ratazana na vagina de mulheres torturadas. E o cara veste a camisa de um cara desse, o Coronel Brilhante Ustra, e homenageia esse cara no impeachment da Dilma Rousseff. Nós estamos falando desse tipo de pessoa. Então, um sujeito que defende esse tipo de coisa é capaz de qualquer coisa e de uma absoluta insensibilidade em torno das mortes, desde que ela sirva um objetivo para ele. Acho que é disso que a gente tem que entender, que tratar. Então, concordo com isso, e aí, de novo, Patrícia, só pegando lá aquele começo, não se trata de pessimismo, mas se trata da gente analisar a realidade. E olha só, o Bolsonaro era o personagem, era aquele que tinha conseguido um certo nível de popularidade, que dialogava com as camadas populares, que dialogava com a classe média e que dialogava com essa elite intelectual, essa elite financeira burra que a gente tem no país, né? E aí, ele é o cara selecionado para isso.
né? Ele alcança lá uma certa população. A gente vai falar disso no segundo bloco, mas tô querendo dizer assim que Bolsonaro é este cara, ele é esse testa de ferro, mas que existem coisas que sustentam isso. E aí quando eu insisto na ideia de que, olha, tem uma forma de organização da sociedade, tem uma certa perspectiva de exploração do trabalho, que eu tô falando, assim, gente, nós estamos lidando com uma dimensão do capitalismo. Então, tô dizendo que isso que a gente está chamando de genocídio, que fica evidente, e talvez como a nossa geração nunca tenha visto antes, acho que a nossa geração nunca enfrentou uma crise sanitária como essa, que deixou as coisas tão evidenciadas, assim. A gente tá falando de uma dimensão genocida que produz e que é constituinte do capitalismo, que fala sobre a diferença de classe, que fala das desigualdades, é disso que a gente tá falando. O Bolsonaro é esse personagem, obviamente, ele tem uma enorme responsabilidade, mas ele não está deslocado com a nossa forma de organização da sociedade. Acho que isso é interessante a gente lembrar, porque senão a gente fica sempre discutindo assim, esses nomes. A gente precisa discutir os nomes também, mas a gente também precisa entender isso como parte de um sistema organizado, que em poucas palavras é o seguinte, gente: para que o sistema se mantenha em pé, tem que existir os miseráveis e tem que existir quem vai morrer. Bom, com isso, lembrando que a gente provavelmente vai ter o março mais fúnebre da história do Brasil, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para falar sobre o motivo aí desse caos. Estamos de volta agora e na segunda parte do programa a gente vai falar sobre esse caos ter vindo de encontro a um evidente projeto político do Bolsonaro, né? Eu volto a citar o Yamarino. A gente tem dois inimigos para enfrentar no Brasil. Um é a nova variante e o outro é a falta de estratégia do governo federal. Então, como resultado, nós temos pronta receita para que mais variantes perigosas surjam. A gente não falou muito no primeiro bloco, mas a variante brasileira tem sido vista já estão desconfiados que é uma das variantes mais perigosas que o mundo vai enfrentar. O brasileiro provavelmente vai ficar cada vez mais isolado do resto do planeta. Pois é, só para terminar de caracterizar essa situação, né? O Brasil já tem uma das variantes mais agressivas do mundo na Covid. O que é uma variante? Uma variante é uma forma do vírus mais agressiva que se desenvolve a partir da proliferação do vírus, né? Aquela imbecilidade que falavam de imunidade por rebanho gerou variantes mais agressivas e gerou boa parte desse quadro atual. Essa variante brasileira já é temida mundialmente, tanto assim que dezenas de países no mundo estão impedindo a entrada de brasileiros ou condicionando a períodos de quarentena duríssimos. Então, nós não temos noção do quanto o Brasil está sendo visto, né, como um pária mundial, como um foco de problemas para o mundo. Então, o nosso ritmo de crescimento de contaminados está muito mais intenso do que os Estados Unidos, né? Os nossos números estão explodindo, nós já temos variante brasileira. Qualquer conversinha querendo minimizar a contaminação no Brasil, como o presidente fez recentemente, não resiste em nada à realidade, né? Então, nós temos esse quadro, né? O pior país do mundo no combate à pandemia, que produziu uma cepa super agressiva. Cara, as previsões agora, essas próximas 2 semanas, a gente tem um aumento ainda maior de ocupação dos leitos e ele saiu aí, na mesma semana que essa previsão sai, ele vem dizer contra o lockdown e contra o uso de máscara. Bom, Fernando, então, trazendo o assunto bem para o que a gente quer discutir na segunda parte do programa, né? Por que você acha que é interessante para o Bolsonaro, então, esse caos que a gente está vivendo? Porque Bolsonaro precisa disso.
Porque Bolsonaro precisa desse antagonista, Bolsonaro precisa desse cenário caótico para se afirmar como uma alternativa. Vejam só, né? Não foi assim em 2018? Era o fantasma do petismo, né? Do lulopetismo, era caminhando ali na esteira, né? Do lavajatismo, a desordem, a ameaça de desordem à família. Vocês lembram lá da mamadeira de piroca, do kit gay? Eram todas as coisas que para o Bolsonaro estabelecia como inimigo direto para que ele se afirmasse como um candidato da renovação, como algo nesse sentido. E aí, assim, se a gente pensar, o Bolsonaro precisa disso. Bolsonaro precisa do Lula, Bolsonaro precisa do Dória, ele precisa de alguém que represente a sua antítese, né? Inclusive, se a gente pensar, ele precisava do Lula para se afirmar como um candidato, né? Como um candidato que combateria a corrupção e tudo mais. A gente pode ainda voltar em 2013, 2014, quando o Bolsonaro começou a se apresentar no cenário político, porque até então Bolsonaro era um político de terceiro, quarto escalão, né, do chamado baixo clero, com pouca relevância. Bolsonaro, em 30 anos de Congresso, nunca aprovou um projeto, né? E Bolsonaro é isso, é um cara que viveu ali das rachadinhas e do proselitismo, né? E ele começa a aparecer no cenário político meio como excêntrico, com uma certa excentricidade, né, da política. Vocês vão lembrar lá do CQC, do Super Pop, aquela famosa entrevista que ele fala sobre a Preta Gil, né? É aí que ele vai ganhando popularidade, não necessariamente relevância política, né? Mas ele precisava, como continua precisando, desse cenário. A pandemia provocar toda essa sensação de caos que a gente está vivendo, todo esse temor de morte que a gente está vivendo todos os dias. Bom, é isso, é apostar no caos como capital político. Gente, olha só, agora, a última pesquisa que a gente tem, acho que o Rugai mencionou isso no primeiro bloco, mas a última pesquisa que a gente tem sobre a popularidade dele, que é agora do final de fevereiro, ele tem 31% de avaliação de boa e ótima. É muita coisa. Se a gente pensar em 30% aí da população que avaliam ele desta maneira, é muita gente, né? E como eu disse antes, a gente nunca viveu uma crise econômica, sanitária e política como a gente está vivendo agora. Aliás, desde o primeiro dia do mandato do Bolsonaro, o próprio governo instaurou crises políticas. Bolsonaro foi sustentando também a sua primeira parte do mandato com crise política gerada por ele. Ele nem precisava de oposição para gerar crise política. Ou seja, estou posicionando a necessidade do caos, a necessidade da pandemia, com tudo isso que pode provocar, né, as mortes e tudo mais, como um elemento necessário para que ele se afirme novamente como um candidato viável para 2022. Ainda que ele tenha esses 30% de boa aprovação. Só lembrando, né, que um cara com 30% de bom e ótimo, a tradução eleitoral disso é segundo turno, né? E para ele manter essa base é fundamental. Mas eu queria retomar aqui, quando o Átila Marino fala assim que a estratégia do imunidade por rebanho, etc., nós temos que entender o seguinte: Bolsonaro não tem estratégia de combate à pandemia, porque ele não quer combater a pandemia. Eu sei que parece loucura, parece bizarrice, e as pessoas têm muita dificuldade de aceitar quando a gente afirma que Bolsonaro não quer combater a pandemia. Não só não quer, como quer alastrar e estender a pandemia, porque a pandemia o serve política, economicamente, né? Eu queria retornar aqui, logo que o Bolsonaro assumiu, ele foi lá beijar a mão dos americanos, né? E num jantar nos Estados Unidos, onde ele foi recebido lá pela cúpula dos americanos, para o qual ele trouxe o Olavo de Carvalho junto, isso é importante, significativo, Bolsonaro fez uma declaração, e eu acho que a gente tem que considerá-lo muito honesto, viu? Porque não tem nada que o Bolsonaro esteja fazendo que ele mentiu. Tudo que ele está fazendo, ele afirmou que iria fazer.
né? Embora ele minta sobre os números da Covid, sobre a concepção geral dele ele não mente. Ele declarou na época o seguinte, prestem atenção: o Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Não tem construção. Nós temos é que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois nós começarmos a fazer. Que eu sirva para que, ele já se coloca como instrumento, para que pelo menos eu possa ser um ponto de inflexão. Já estou muito feliz. Ou seja, ele coloca o objetivo do meu governo, está declarando lá para os americanos, é destruir coisas. E com esse objetivo traçado, ele vai implementar táticas. Por isso que não é desgoverno. É um governo com o objetivo de desfazer e de destruir. Quem melhor para desfazer e destruir do que um militar? O que um militar faz? O militar combate, o militar mata, o militar destrói. Fala, mas eles são medíocres, etc. Mas para destruir, você precisa de gente medíocre mesmo. O medíocre é útil para a desconstrução das coisas. Difícil é construir. Eu vou fazer uma metáfora com o futebol aqui, né? O que é mais fácil? É propor o jogo, organizar o jogo, atacar e ser protagonista? Ou se defender e destruir jogada na retranca? É isso. Com um time medíocre, um treinador que tem um time medíocre bota todo mundo lá atrás e fica destruindo o jogo todo. Muitos times no Brasil ganham campeonatos assim, né? Ficam destruindo jogando por uma bola. É isso que é o governo Bolsonaro. Né? E os militares são fadados a isso daí, né? Militar combate, militar mata, militar é especialista nisso. Aí o Pazuello não manja de gestão, mas não é para manjar de gestão, criatura. O objetivo não é gerir. O Salles está deixando a míngua. Cara, se eles deixarem faltar verba, se eles não organizarem bem as coisas não vão funcionar. E é para isso que eles estão lá. Eles não estão lá para fazer funcionar. Nós temos que parar de cobrar do porco a carne que ele não prometeu. O governo não está aí para fazer funcionar. O governo está aí para fazer toda a parte do Estado que atende ao público parar de funcionar. A única parte do Estado que tem que funcionar bem, que eles têm que ser competentes, eles sabem fazer, que é a repressão. Repressão e inteligência, que esse sempre foi o núcleo duro do Estado. O Estado na história surge para reprimir, garantir o poder de uma classe. Todo o resto que tem a ver com direitos vai sendo enxertado no Estado com pressão da sociedade. Mas não faz parte, é um corpo estranho no Estado. E esse corpo estranho está sendo expulso, né, arrumando um Estado concentrado na repressão. Então, nesse sentido, é um governo perfeito, é um governo que age coordenadamente, estrategicamente, desfaz tudo o que tem que desfazer de direitos, a imposições de verbas, né, transferências de recursos. Eles deixam de transferir, a coisa deixa de funcionar. Simples assim. Eles estão cumprindo o que eles prometeram, desfazer e destruir. Sim, hoje de manhã ele segue cumprindo o objetivo dele, porque hoje ele compartilhou uma nota do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal que é contra os lockdowns para conter a pandemia. E foi visto num encontro bem informal e alegre, dizendo que está tudo sob controle, porque vai chegar vacina suficiente. É isso, é que quando ele fala tá tudo sob controle, é que controle é esse, assim, e se é para disseminação da Covid, tá tudo sob controle. É isso, gente, assim, o cara não trabalhou para contenção da pandemia, ele não trabalhou para diminuição do número de mortes. Tudo que ele defendeu e tudo que ele fez foi justamente o oposto da contenção. Ele não se importou com as vidas humanas, ele se importou com a economia, ele se importou com os compromissos que ele tinha feito na campanha. E que, veja, a nossa elite financeira tosca, ainda quando viu que uma possível intervenção na Petrobras significaria uma mudança de lado, né, com as políticas intervencionistas, eles já pressionaram de um jeito que levaram, inclusive, o Paulo Guedes a dar entrevista dizendo assim, olha, a gente vai virar Venezuela, a gente vai virar Argentina. Ou seja, de novo a imagem do caos, é de novo a imagem assim de que, olha, o que a gente está fazendo se justifica para que a gente não perca o pouco que a gente tem. Acontece que quando a gente não compreende como essas estruturas se movimentam no interior do Estado, a gente fica achando assim que não, eles estão fazendo isso, eles são bons.
A gente parte do princípio, né, de que o Bolsonaro ele é bem intencionado, mas nesse momento é preciso sacrifício. Não foi isso que o Sebastião Melo, lá do Sul, de Porto Alegre, falou, gente? Que as pessoas podiam sacrificar suas vidas pelo bem da economia. Saca, assim? Então, a gente precisa dessa... E a gente precisa ter isso compreendido para aí a gente perceber de falar, pô, não se trata de pessimismo, de novo eu vou insistir nessa ideia, não se trata de pessimismo, mas é a própria análise da realidade. A análise da realidade não se descola dos acontecimentos. Eu penso em 2 pontos bem objetivos nos quais a pandemia é ótima para o Bolsonaro. Por exemplo, ele construiu todo um discurso econômico dizendo que o Brasil, depois de ter sido destruído pelos governos do PT, o que é um grande exagero, né, estava retomando a economia, nós já estávamos alçando o voo como fomos abatidos em voo. Na verdade, ninguém tinha saído do chão, né? O Brasil já tinha muito desempregado, a economia não estava crescendo, o Brasil já tinha caído em qualquer índice internacional de investimento, o dólar já estava disparando, reservas internacionais indo embora. Então não tem esse discurso não tem base na realidade. Mas quanto mais o tempo passa, quem é que vai lembrar que em fevereiro do ano passado o Brasil já estava em crise econômica? Não. Bolsonaro vai atribuir todo o ônus da crise econômica à pandemia. E com isso ele tira a responsabilidade dele pela má condução da economia brasileira. Segunda coisa com a qual Bolsonaro se beneficia, nisso que o Fernando falou, que o fascismo tem uma estratégia de mobilização constante, né? O que o Bolsonaro consegue? No momento que tem uma grande crise econômica, que seria esperado que setores da população organizados em movimentos sociais saíssem à rua para protestar, ele não tem protesto de rua. Por quê? Porque, paradoxalmente, o setor mais consciente da população brasileira, muitas vezes, são setores organizados de esquerda. E esses setores, pela preocupação com o coronavírus, estão se recusando, se negando a sair às ruas, ou saindo de forma muito mais limitada. E se saírem à rua, o Bolsonaro ainda vai falar, esses vagabundos não saem para trabalhar, mas querem sair para protestar pode. Né? Então, ele não tem impeachment. Por que não tem impeachment? Porque só tem impeachment com o povo na rua. E só tem povo na rua com gente organizando o povo na rua. E a pandemia impede esse povo na rua, que é contra o Bolsonaro, de ir às ruas. Né? Então, olha como é conveniente. Ele arruma desculpa para a economia. Né? Ele impede a esquerda e os movimentos sociais de irem para a rua. E ele constrói um discurso, enquanto durar a pandemia, aonde ele se aproxima da classe trabalhadora e do povão, e ele tenta construir uma narrativa que coloca toda a esquerda junto com a classe média. Né? A gente já falou disso em outros programas, mas vale a pena retomar. Quando o discurso está sendo feito só na ciência, esquecendo da economia, que a esquerda antigamente falava em primeiro da economia, mas quando a esquerda coloca em primeiro a ciência, primeiro quem sabe o que é ciência, gente? Qual o nível educacional do Brasil? Qual o conhecimento científico que as pessoas, em média, têm no Brasil? Pouquíssimo. Você vai falar com quem falando de ciência? Com quem é mais ilustrado, classe média. E aí o Bolsonaro deita e rola. Porque ele associa home office, classe média, gente fresca, viadagem, que ele usa quando fala que Dória tem calça atochada. Ele mobiliza todo esse conjunto de coisas e associa ricos, gente fresca, esquerda. Enquanto que ele está junto com os pobres, falando de trabalho, de necessidade. E quando ele faz as aparentes insanidades, que é promover aglomeração na praia, por exemplo, e todo mundo trata como um absurdo, do ponto de vista da lógica dele, ele está mostrando para o povo que não só ele defende contra o lockdown, o trabalho, como ele não faz isso no gabinete dele, no home office, no ar-condicionado. Vai ele mesmo lá sem máscara, se expondo ao mesmo risco que o povo. Com quem é que o povo vai gerar identidade? É com ele. Então ele garante uma base popular aí. E é por isso que essa base popular dele não está sendo corroída. Tudo isso só é possível na pandemia. Então tem interesse econômico, tem interesse político, né? Fora que, né, o auxílio emergencial está sendo vendido agora com uma chantagem para cortar direitos dos servidores, né? Depois eu complemento aí, vou passar para o Fernando. Então, assim, gente, fico pensando, né, que é claro, esse manejo, né, de se aproximar do povo, e eu acho que isso se divide em duas coisas.
claro que o Bolsonaro não vai dizer para a população em geral que ele tá pouco ligando se ela vive ou se ela morre, desde que é claro que ele quer que ela sobreviva quando ela se torna uma coisa, né, um objeto para a produção de riqueza. É isso. É claro que ele não vai virar para o povo e dizer desta forma. Então ele vai buscando elementos aí de identificação. Por outro lado, gente, assim, a atmosfera política que a gente tem desde 2016 para cá, talvez um pouco antes, ao contrário de 2002, que a gente tinha uma alta rejeição às políticas neoliberais, de 2010 para cá a gente tem uma alta aceitação disso. E onde está a questão e por que eu estou falando disso? Porque acho que o discurso do Bolsonaro vai em acordo com o projeto da elite brasileira, da burguesia brasileira, que desde que perdeu em 2002, começou a fazer formação política, inclusive nas periferias. Inclusive em movimentos de arte, em movimentos de poesia e movimentos sociais que estavam na... Então, assim, hoje a gente tem, por exemplo, no PSDB, que ninguém vai achar que o PSDB é um partido de esquerda, revolucionário, a não ser o Bolsonaro. Mas ninguém vai achar isso. O PSDB tem uma ala que se chama o Tucanafro. O PSDB também cooptou um conjunto de militantes LGBTs para formar também uma ala dentro do partido. Essas pessoas não enxergavam assim que o discurso delas ressoava no campo da esquerda ou nos partidos de esquerda e foram cooptados. Uma entrada que a gente também começou a ter nas periferias, Fundação Lehman, financiamento da Ford, financiamento da Rockefeller, inclusive para movimentos e núcleos coletivos na periferia. Gente, isso vai montando uma certa racionalidade de pensamento que, quando o Bolsonaro fala da privatização, quando o Bolsonaro fala do sacrifício, tá aí, tá tudo junto, tá dentro disso. Essa racionalidade abrange tudo isso. Por que falar disso? Porque o caos necessário não espanta também tanta gente assim, porque faz parte desse conjunto de coisas, do pacote que vem com a entrada cada vez maior do neoliberalismo na nossa vida cotidiana, né? Não só enquanto regulação do trabalho, e isso não está separado, mas também enquanto uma racionalidade para a compreensão da realidade. Esse é um enorme problema, e acho que isso também vai... Claro, né, Patrícia, você falou... a gente... O que é também um absurdo a gente acostumar com a morte de pessoas, né? O tempo inteiro a gente vê isso, claro. E isso vai provocando o que eu falei antes, né? Você chamou de endurecimento, né? Eu falei de uma falta de sensibilização, mas isso tá dentro desse pacote, gente. Quando a gente recebe lá financiamento dessas instituições, você não acha que a Rockefeller é boazinha para financiar projeto social? Fernando está mencionando toda essa presença aí desse neoliberalismo, ultraliberalismo, né, em vários poros da sociedade, né, e tem uma imagem que sempre me vem à cabeça, que é uma comparação da situação atual, desse governo que é nazifascista, vamos dizer, com todas as letras, mas é um nazifascismo imbricado, colado com ultraliberalismo, né. Então, por exemplo, na Alemanha nazista, né, como é que era organizada a morte? Primeiro, ela é organizada no sentido sistemático dela, né? Ela é proposta. Então, os caras instalam as câmaras de gás, que era um funcionamento perfeito de fábricas, de botões, com gás num espaço confinado, né? Aqui nós temos quase o avesso disso, né? Então, enquanto lá a gente tem o Estado nazista organizando a morte em espaço confinado, aqui a gente tem um Estado que deixa passar, deixa fazer. O lema do neoliberalismo em francês, que é deixar passar, deixar fazer, é o que eles estão aplicando à circulação do vírus e das pessoas, né? Então você não precisa organizar a morte como no nazismo alemão. Você desorganiza, simplesmente. Você destrói, você deixa todo mundo circular. Pessoas e vírus, né? E aí a sociedade inteira vira uma câmara de gás, entre aspas, a céu aberto, né? O perigo está em todos os lugares, livre, ultraliberalmente livre, circulando por todas as pessoas com a liberdade absoluta do indivíduo, se colocando sobre qualquer conteúdo social, de laços sociais ou do tecido social, né? É uma fusão perfeita de fascismo com
o neoliberalismo, o que está acontecendo em relação ao vírus, né? Para mim é a melhor ilustração do governo. Ele não precisa propor e se organizar esse ativo inteligente, basta ele ser inerte, né? Basta ele não fazer nada, basta ele produzir confusão e o vírus faz o trabalho, né? Que os nazistas tinham que comprar gás e com, né? O coronavírus faz esse trabalho para o governo, né? Até nisso é mais conveniente para eles. A consequência disso a gente vai enxergando a cada vez que você entra para ler as notícias. Por exemplo, o Hospital de Porto Alegre já acabou de instalar um contêiner refrigerado para acomodar os corpos. Então é o que vai acontecer. Esse caos que a gente viu em Manaus e no interior de São Paulo vai chegar para todos os lugares. Com isso a gente encerra o nosso segundo bloco e a gente já volta para o esculacho do Plínio Marcos. Vai pra puta que te pariu, buscar o resto do exército, que aqui vai ter espetáculo. Eu nunca fiz nada pra agradar as pessoas. Porque nossa caixa deve ser porque todo mundo mete a mão, né? Não vou te dar uma porrada porque tu é doente, mas vou espalhar pra todo mundo que tu sarou. Já que a voz do injustiçado não é ouvida, eles têm direito à cólera, à ira. Meu esculacho hoje vai para os gestores da educação pública que estão defendendo a volta do ensino presencial. Nesse momento a gente vê que aquele discursinho cheio de conceitos vazios, quase de autoajuda do pedagogês, que fala em empatia, em socioemocional e o cacete A4, é só isso, só discurso vazio. Porque na empatia real com alunos, familiares, trabalhadores das escolas e professores e até os familiares desses alunos, é zero. Essas pessoas não merecem o nome de educador. Gente, meu esculacho vai para o Lupércio Fernandes de Moraes, que é um CEO que até agora há pouco eu não sabia o que significava. Fala aí, Rugai, o que é? Ou é o diretor-presidente, né, de uma empresa, tudo. A tradução literal não é bem essa, mas ele é o diretor, é o manda-chuva de uma empresa, né? Isso, mas enfim, a sigla tem lá, né, em inglês, né? Mas ele é CEO dos Sorvetes Rochinha, cara, que eu também não conhecia, não sou um grande consumidor de sorvetes. Mas ele aparece agora, é um assunto relacionado à pandemia, né? Mas ele tá meio ali na periferia do tema, que é o seguinte: esse Lupércio deu uma entrevista dizendo que esse papo de direito trabalhista, de lockdown e tal, isso aí é papo de esquerda, que se preocupa com coisas ultrapassadas. E ele diz que o ambulante que vai lá e pega o carrinho lá da Sorvetes Rochinha, que o ambulante ele se enxerga como um empreendedor, como um gestor da sua própria carreira, e que neste sentido ele também não deseja mais a carteira de trabalho assinada. Quem está impedindo as pessoas de serem gestoras de si é a esquerda que fica aí tentando lutar por direito trabalhista. Gente, só uma coisa. Tem um ótimo filme chamado Você Não Estava Aqui, do Ken Loach, que é o mesmo diretor do Daniel Blake, que vale muito a pena dar uma olhada, que trata justamente dessa questão aí do empreendedorismo de si. Excelente o filme, boa dica. Então, meu esculacho vai para essa última situação que eu estou encontrando aqui do Bolsonaro hoje. Enquanto o país está morrendo de fome, o Bolsonaro vai enviar o Ernesto e uma comitiva a Israel por spray milagroso, que ele diz não saber o que é. 10 pessoas viajam no sábado próximo para articular testes de produto que naquele país, Israel, foi usado em apenas 30 pessoas. Com isso, a gente encerra mais um programa e a semana que vem, estando todos com saúde, estaremos de volta aqui para mais um Maré Alta. Obrigada a quem esteve conosco até agora.